Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Alimento Diário, série Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus. Título do volume 1, Cristo, o Centro da Obra de Deus. Autor, Pedro Dong. Título da semana 2, Cristo, o Centro da Obra de Deus. Quinta-feira, ler com oração, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Desconectar-se de Deus abre espaço para o pecado e a morte. A ausência da palavra profética abriu caminho para a degradação na igreja. Graças ao Senhor, temos sido advertidos de não ouvir palavras e ensinamentos diferentes. Neste sentido, a carta aos Colossenses é uma vacina espiritual. Relembrando, a cidade de Colossos fazia parte da Ásia Menor e estava próxima de Laodiceia e Hierápolis. O apóstolo Paulo nunca passou por essas três cidades, mas permaneceu por um tempo em Éfeso, que era perto de Colossos. Na escola de Tirano, ele aperfeiçoou vários cooperadores e obreiros para trabalharem naquela região. De certa forma, ele inaugurou o primeiro SEAP e o primeiro PAC, posto avançado de colportagem. Entre os vários obreiros aperfeiçoados estava Epáfras, que levantou a igreja em Colossos, em Hierápolis e em Laodiceia. Ele deve ter relatado a Paulo que Colossos sofria grande influência de culturas e religiões diversas. Ali estava o povo originário da Frígia, a cultura e filosofia gregas e o judaísmo. E essa mistura preparou o embrião do movimento que surgiria mais tarde no século II, chamado gnosticismo. Na verdade, esse embrião originou-se da filosofia grega. Os gregos eram politeístas e achavam que os deuses e semideuses controlavam a natureza e o sobrenatural. Por isso as pessoas deveriam oferecer-lhes sacrifícios para não ser castigadas. Além disso, a filosofia grega buscava respostas ao sofrimento humano em face de doenças, fome, pestes, tempestades, inundações. Dessa forma surgiu o pensamento gnóstico, segundo o qual o homem sofre porque vive no corpo, que é matéria. De acordo com essa corrente filosófica, a essência da carne é má, a matéria é ruim, e isso é a causa do sofrimento humano. Logo, o homem precisa se libertar da matéria e suprimir a carne buscando o conhecimento intuitivo e sobrenatural e não o racional. Mas poucas pessoas o alcançam. Mais tarde surgiu também a prática de infligir castigos ao corpo a fim de expurgar o pecado. E mais, essa filosofia ensinava que Deus seria como um sol, do qual emanariam as diferentes entidades divinas, Cristo e os anjos. Portanto, tal corrente colocava Cristo no mesmo nível dos anjos. Assim, muitos passaram a cultuá-los e o apóstolo Paulo tratou desse assunto em Colossenses, mostrando que nada se compara a Cristo. Colossenses 2, 10, parte B. Em verdade, Cristo é essencial para a obra de Deus, pois Ele é a conexão com sua criação. É o que nos relata o livro de Efésios. Efésios nos revela qual é o mistério da vontade de Deus: tornar Cristo o cabeça de todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. E a igreja executará esse encabeçamento. O que agrada e dá prazer a Deus é fazer todas as coisas do céu e da terra convergirem em Cristo. As coisas do céu referem-se aos seres angelicais, os quais são maiores que o ser humano em força e poder. Daí a tendência de os homens os adorarem. Todavia, os anjos também precisam sujeitar-se a Cristo. Os anjos, na verdade, foram criados para servir aqueles que herdarão a salvação, ou seja, alguém como você. Eles estão a seu serviço. Então,
Não há problema em orar ao Senhor pedindo-lhe que acampe os anjos ao redor dos seus santos. A falta de encabeçamento do homem ocorreu quando este se desconectou de Deus. Gênesis descreve Deus criando a luz no primeiro dia, o firmamento no segundo, a porção seca no terceiro, os luzeiros no quarto, os animais no quinto. Vendo o que criara, Deus disse que era bom. Mas ao criar o homem no sexto dia, ele disse: muito bom. Toda a criação estava conectada com o Criador, pois ela veio à existência por intermédio de sua palavra. Logo, se o homem tivesse permanecido conectado com Deus, tudo estaria encabeçado por Cristo. Todavia a serpente, o próprio Satanás, enganou Eva, colocando em dúvida a palavra que Deus lhe dissera. Ele sugeriu que o homem poderia julgar o certo e errado sem Deus. Adão e Eva estavam seduzidos por essas palavras e caíram na armadilha do diabo. Amados, jamais subestimemos a capacidade do inimigo de Deus para nos enganar. Apocalipse 12 afirma que ele é o grande sedutor, que tem capacidade para enganar o mundo inteiro. Deus é a realidade do universo. Apenas ele existia antes da criação. Então, quando o homem se desconectou de Deus, desconectou-se da própria realidade, surgindo um enorme vazio. Aproveitando-se desse vácuo, Satanás, que é o pai da mentira, encheu o ser humano de mentiras. Pela mentira entrou a morte, pecado e toda sorte de injustiças e impurezas, e o homem ficou sem o encabeçamento de Cristo. Mas hoje Deus anela encabeçá-lo novamente. Graças a Deus. Pergunta de hoje: qual é a missão dos anjos? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver. O mal vem derrotar, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.